Fui trazido para esse mundo desconhecido e morri. Expressando-me melhor, não seria exatamente a morte. Eu me tornei um Overlord, o Senhor dos Mortos. Fala, guerreiros! Sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. Hoje a gente vai trazer para vocês a resenha de Overlord, um mangá tão aguardado por muita gente que ficou na espera. Nós tivemos o lançamento da Light Novel no meio de 2019, agora mais de um ano depois, teremos enfim o mangá em nossas mãos. Será que ficou legal? Será que a história é boa? É bom lembrar que eu não acompanhei o anime, não acompanhei a novel, então é uma resenha aqui pura do que eu achei desses primeiros 2 volumes. Se você está interessado, se você gosta desse tipo de vídeo e ainda é novo aqui no canal, eu já te convido a se inscrever, tá aqui no cantinho, se inscreve rapidinho, ajuda muito a gente. E se você gostar desse vídeo, gostar dessa resenha, deixa o seu like que é muito importante também. Vamos para a vinheta, depois vamos falar tudo sobre essa obra, se vale ou não vale a pena vocês investirem. Vamos começar então com algumas informações técnicas, deste mangá. Primeira coisa que vocês devem saber é que o preço de capa dele é R$ 29,90, acompanhando aí as novas mudanças, Eu já trouxe para vocês aqui os 2 primeiros volumes, para vocês perceberem como que é a arte da capa. Aqui nós temos a contracapa. Se vocês têm interesse nesse mangá aqui, então vocês já sabem o valor. Aí algumas informações importantes. Esses mangás eles são um pouquinho mais finos do que o normal, porque o volume 1 ele tem cerca de 180 páginas e o volume 2 ele tem cerca de 170 páginas, um pouquinho menos do que a gente está acostumado. E também a gente pode falar uma coisa bem importante para quem gosta do assunto papel. Nós temos aqui já o papel Pollen Soft. A gente ficou sabendo de todas aquelas mudanças, sobre papel, reajuste aqui e ali. E teve aquele problema de importação, que a gente já comentou em outros vídeos, E a JBC está trabalhando com esse papel nacional já com algumas obras, entre elas o Overlord. O que eu posso falar para vocês desse papel e de como ficou? Eu achei ele muito mais gostoso de você passar, de tatear e também de imprimir mesmo as cores, o desenho nesse papel Pollen Soft do que era um anterior. Então, não sei como que ficou a mudança de preço, se é um papel mais caro ou não, ficou bem legal. Questão de transparência que o pessoal anda comentando bastante. Como o Overlord é uma obra que tem bastante traços negros, usa bastante o escuro, eu praticamente não vi aqui quase nada de transparência, nada que me incomoda. Eu achei que ficou bem legal esse papel Pollen Soft, pode resolver alguns problemas do que o pessoal estava comentando sobre esse tipo de coisa. Aí, no mais, o acabamento dele é o normal, capa cartão, ele não tem sobrecapa. Ele tem páginas coloridas, mas são poucas páginas, coisa de 2, 3 páginas no máximo no início do mangá, Não é nem dos capítulos, é no início do mangá mesmo de cada volume, para vocês darem mais uma olhadinha aqui também. E então, sobre a qualidade do mangá, é isso. Eu comprei o meu lá na Taverna Point Nerd, eu já tinha comentado no vídeo de compras com vocês, Consegui um desconto legal, acabou saindo por R$ 21. E claro, a gente já tem agora informações técnicas, como é que tá a qualidade, como é que tá o papel. Vamos falar do que interessa, que é a história, o conteúdo do mangá. Esse mangá é bom? Esse mangá vale a pena? Esse mangá ele é publicado desde 2015, essa adaptação. E assim, o que eu posso dizer para vocês? Eu não assisti o anime e não li a novel. Então eu não tenho alguns detalhes para dizer se é muito fiel, se não é tão fiel. Isso eu vou deixar para quem já leu, para quem é especialista aí na obra, comentar. O que eu vou comentar para vocês são o que eu vi, o que eu percebi nesses 2 primeiros volumes, porque eu acho muito importante fazer um julgamento dessa obra com esses 2 volumes iniciais, já aproveitando que saiu em bloco, Por quê? O primeiro volume, ele apresenta mais o cenário do que os personagens.
Enquanto o segundo volume, ele apresenta um pouco mais das personalidades dos personagens. Nesse primeiro tem a apresentação dos personagens, mas é uma apresentação um pouco mais simples, né? E aqui você começa a aprofundar um pouco mais os personagens, incluindo o principal, né? E olha, nesse mangá aqui, quando começa a história, para vocês terem uma ideia aí mais ou menos de como a gente vai lidar com essa narrativa, a gente tem aqui um universo, né? Uma terra, pode ser a nossa terra, quem sabe no futuro, lá no ano de 2138. Tem um jogo, um RPG com profundidade massiva, né? Onde as pessoas colocam lá o seu óculos e imergem completamente dentro do jogo, como se estivessem lá dentro mesmo. E aí, o que acontece? Esse jogo ele tinha sido lançado em 2126, 12 anos antes, e tinha sido o maior sucesso do mundo. Só que passou os anos, as pessoas pararam de usar, deve ter surgido outros games, e aí no final foi declarado que esse servidor ia fechar. E toda a história, toda a construção da guilda do Ainz, que é o também conhecido como Momonga, que é esse caveirão aqui, que é o personagem principal, né? O pessoal deixou de jogar, foi abandonando, e nesse último dia apenas ele estava lá. Até que teve um amigo dele que logou, né, no jogo para fazer uma participação, falou rapidinho com ele e saiu, desejou sorte, que eles se encontrariam na vida de alguma forma. E ele permanece, né, o Momonga, até agora ele se chama de Momonga, né? Ele fica lá como líder da guilda, né, esperando os últimos momentos até o servidor cair, o servidor fechar. E olha, passou o minuto da hora do fechamento. Ele não foi deslogado. Os NPCs que estavam em sua volta, naquela programação básica para quem já jogou RPG, não fala a menos que você se comunique, tem uma fala pré-programada. De repente, virou lá, 00:01. Os NPCs começaram a falar, começaram a agir e perguntaram para ele se estava tudo bem. E ele assustado porque o servidor não caiu e um NPC falando com ele, a boca dos NPCs se mexendo, eles expressando emoções. Ele não entende o que está acontecendo. O que aconteceu no mundo de Overlord? Ele tenta se comunicar com o GM, tenta se comunicar com outros membros da sua guilda e nada, nenhuma reação. E os NPCs estão ali. E ele começa a conversar com o NPC responde naturalmente. Ele tem algumas atitudes, nós somos apresentados aí, começa a leva de personagens. A primeira é a Albedo, que é a guardiã responsável por todo o castelo, por toda a masmorra, né? E olha, começa aí a perceber que realmente ele está dentro desse mundo. Mas será que ele está dentro do jogo? Ou será que aconteceu alguma coisa? Será que ele morreu e foi para outro universo, para um mundo paralelo? Ele já chama o mordomo, o NPC responsável, Sebas, para investigar o que aconteceu lá fora. E aquele pântano que tinha na plataforma original, né, do mundo ali, do Overlord, do game, realmente havia sumido e tinha virado uma grande planície. E aí ele percebeu que realmente ele não estava mais no jogo. Tudo parecia real. E aí? Ele começa a pensar, será que eu faço tudo para voltar à minha vida de verdade, à vida real? Ele era um assalariado, não tinha perspectiva de vida, ele disse que não tinha amigos, não tinha família, não tinha nenhum objetivo em si na vida. A vida dele era aquele jogo. Então, deixou para lá e vamos aproveitar esse mundo. Só que, claro, vamos investigar o que está acontecendo. Aí, galera, ele apresenta, reúne toda aquela galera, todos os guardiões ali, os NPCs criados, né, para conversar. Os NPCs, você já consegue ver a personalidade deles, eles já juram lealdade ao Momonga. E aí, galera, o nome da guilda, que era Ainz Ongol, acho que é assim a pronúncia, porque como a gente está lendo é meio difícil saber qual que é a pronúncia certa, né? Mas ele resolve então assumir o nome da guilda para ele e vai ser chamado agora de Ainz Ongol ou, de qualquer forma, né, resumidamente, como Ainz. E aí ele vai começar a investigar, descobrir o que está acontecendo nesse mundo. Ele vai descobrir ali em poucos momentos que tem uma vila ali perto sendo atacada. E aí ele já vai ficar sabendo sobre uns adversários, sobre uma outra guilda, um país, na verdade, né? Que tem um sentimento de querer dominar, de querer matar todo mundo, os monstros, etc. Que ainda estou tentando compreender melhor, que é a galera da Teocracia Slon, ou Slaine.
E olha, essa galera aí é baseada em 6 deuses, acredita em seus 6 deuses. E aí o Momonga, agora conhecido como Ainz, começa a pensar, será que esses deuses não são players também como ele do passado? Olha, tem muita coisa pra gente descobrir aqui em Overlord. Ó, depois, já no volume 2, que já não vou detalhar tanto para não dar spoiler, já começa a falar sobre o mundo, os detalhes ali das pessoas, dos seres, os poderes, como funciona, tem os graus de aventureiro dentro desse mundo. E olha, só pra gente não deixar passar, o Ainz, ele é caveirão lá, ele é um morto-vivo, então ele é o tipo de personagem overpower, é uma mistura aí de One Punch Man, talvez, com Sword Art Online, onde tem um personagem extremamente agressivo não, né? Opressor, também não, acho que também não é essa palavra. Um personagem totalmente apelão, acho que é a melhor palavra pra gente encaixar. Ele é muito forte, muito forte mesmo, ele é nível 100, o nível máximo, tem conhecimento de magias de todos os tipos. O exército dele, né, que são aqueles guardiões, são extremamente fortes também. Então a gente prevê aí muita coisa legal e quebra um pouco aquele clichê do herói fraquinho, que precisa apanhar, precisa evoluir. Aqui não, o Ainz ele já é forte pra caramba e ele é muito inteligente. E ó, preparem-se porque a história de Overlord vai surpreender muita gente pelo jeito. Eu gostei bastante dessa leitura inicial desses primeiros 2 volumes. Se fosse para dar uma nota, eu daria em torno aí de um 8. Eu achei bem legal a premissa. Acho que precisa desenvolver ainda alguns personagens, porque esse primeiro volume inicial ele apresenta, mas ele não detalha tanto. E aí, a partir do segundo, já começou a detalhar alguns que apareceram. E eu acho que vai ter mais detalhamento, vai ter o desenvolvimento dos outros personagens, além dos principais ali, protagonista, o secundário. E conhecer um pouco mais desse mundo que eu já estou bem curioso para descobrir. Olha, tem bastante coisa saindo, né? Tem bastante anúncio, bastante lançamento. O Overlord talvez tenha perdido assim aquele fio da meada, porque a novel já foi lançada, o anime já acho que tem umas 3 temporadas, e esse mangá tá chegando meio solto aqui. Eu não sei qual foi o plano exatamente da JBC em lançar agora, mas apesar de não estar meio que na febre do momento, eu acho que é um ótimo título sim. Se você está pensando no que sabe o que compra nesse ano, olha, dá uma chance para Overlord que talvez vocês vão gostar. Espero que vocês tenham gostado de mais um review aqui no Reino dos Mangás. Ficamos aqui então com Overlord número 1, número 2. Tem o link da Amazon aqui embaixo, caso vocês queiram adquirir. Temos também um curso de desenho, caso vocês queiram dar aquela pincelada, aprender a desenhar melhor ainda. E um curso de japonês, inclusive, aí, se vocês quiserem conversar. E ó, tem o Telegram também, se vocês quiserem conversar direto comigo e com a galera lá do Reino. Ficamos então por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.